Não há conceito mais desconcertante na tradição cristã do que a graça de Deus. Toda vez que alguém fala sobre a graça de Deus, como deve falar sobre a graça de Deus, o religioso raiz se incomoda. Porque quando a gente diz, olha, não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais do que Ele já ama, não adianta você querer somar créditos com Deus, não adianta você querer apresentar a Deus méritos, porque não há nada que você tenha para oferecer a Deus que você não tenha recebido dele. É uma coisa insana você pretender dar a Deus alguma coisa que você pensa que ele não tenha, ou que você tenha alguma coisa que ele não tenha, ou que você tenha alguma coisa que você só o tem porque ele lhe deu. Se você não pensa dessa maneira, você ficou cego para a graça. Então a gente diz assim, olha, não há nada que você possa fazer para que Deus ame você mais. Mas tem o outro lado, né? Não há nada que você possa fazer para que Deus ame você menos. E isso é muito cristão, nas palavras do apóstolo Paulo, né? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, quando Deus disse eu te amo, ele não estava enganado a seu respeito. Quando ele disse eu amo você, ele sabia quem você era. Ele não estava iludido. Ele não estava achando que você seria uma pessoa virtuosa o resto da vida, ou que você nunca cometeria erros. Enfim, a graça de Deus é isso. Ele ama você, ponto. Por que ele ama? Porque ele quer amar você. Foi assim que ele escolheu se relacionar com você. Isso é graça. O religioso pensa assim, então posso viver de qualquer jeito? Eu posso fazer qualquer coisa? Mais ou menos. Sim e não. Essa consciência de que nós vivemos do favor de Deus e que estaremos sempre na condição que os teólogos e os filósofos chamam de estado de criatura. Nós comparecemos diante de Deus em estado de criatura, com o senso de que Ele nos emprestou vida, nos deu condição de existir e de ser, e que nós somos pó. Abraão, por exemplo, ele diz assim, eu sou pó e cinza. Abraão, o pai da fé. Abraão, que é o tronco de onde nascem as três grandes tradições, ou três grandes tradições universais espirituais. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As religiões abraâmicas. Então, Abraão, quando chega diante de Deus, ele chega dizendo, eu sei que sou pó e cinza. É isso mesmo. Entretanto, nisso repousa um paradoxo, uma complexidade. Porque o próprio Abraão diz assim, eu sei que sou pó e cinza, mas mesmo sabendo que sou pó e cinza, eu me atrevo a falar contigo. Eu me atrevo a te questionar, eu me atrevo a suplicar, a pedir que você mude de ideia, a pretender colaborar com a maneira como você conduz a história. Isso não é uma fala de alguém que é pó e cinza e não é uma fala de alguém irresponsável na existência. Essa fala de Abraão é quando Deus está para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão diz assim, mas você vai destruir os inocentes junto com os ímpios? Se tiver lá 50 pessoas inocentes, aí Deus diz assim, eu poupo, tudo bem, eu não destruo. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, aí ele chega em 10. Mas ele está questionando Deus. Então ele diz assim, eu sou pó e cinza, mas ele assume uma responsabilidade sobre a existência. Ele não fica resignado a essa condição de pó. E eu acho isso bonito, porque nós fomos criados por Deus do pó da terra, então nós somos pó e cinza, mas Deus soprou em nós o fôlego da vida. E a Bíblia Sagrada vai nos revelar a respeito da nossa condição humana que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Existe alguma coisa em todo o universo criado que é algo o mais parecido possível com Deus. É o ser humano. Não cabe bem a um ser humano resignar-se à sua condição de pó, porque isso é um desprezo à imagem e semelhança de Deus, a imago Dei.
essa existência, eu sou miserável, eu sou pecador, eu não sou digno de nada, e essa ladainha repetida, ela não é uma força que impulsiona para a vida. Na verdade, essa força impulsionaria para a morte. E é por isso que Pascal, Blaise Pascal, ele vai dizer o seguinte, que o ser humano ele é insuficiente e que é a graça de Deus que faz com que o ser humano se coloque em pé e tenha a condição de ficar em pé. Então, o ser humano sem Deus é insuficiente, ele é só pó e cinza. Mas com o concurso da graça de Deus, ele se põe em pé. É nesse sentido que a consciência da graça de Deus é muito mais uma consciência do que um drive de existência. Por quê? Porque o drive de existência é a graça. Não é a condição de miserabilidade. A condição de miserabilidade nos coloca num estado de humilhação, de quebrantamento, de gratidão, de reverência a Deus. A gente se aproxima estamos falando com o santo, santo, santo. Nós somos a criatura, ele é o criador. A gente não pode perder isso de vista jamais. Porque quando a gente perde isso de vista, a gente fica cego para a graça. Mas quando a gente fica nesse lugar, também a gente está cego para a graça. Porque a graça de Deus nos levanta daí, nos chama para algo mais. E aí eu lembro Fernando Pessoa, que ele diz assim, eu sei que não sou nada, eu sei que serei nada, eu sei que não posso querer ser mais que nada, mas a parte disso carrego em mim todos os sonhos do mundo. É uma outra forma de fazer a oração de Abraão. Eu sei que sou pó e cinza, mas a parte disso me atrevo a querer tudo. Isso é uma experiência com a graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. E ele diz, porque a graça de Deus para comigo não foi vã, não foi em vão. Esse movimento de Deus na minha direção não foi em vão. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E eu trabalhei mais do que todos os apóstolos que você conhece. Todavia, disse o apóstolo Paulo, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Quer dizer, o que o Paulo está falando, quando eu ouço o Paulo apóstolo falando isso, eu penso assim, é como se a graça de Deus fosse uma energia que é infundida em nós e que faz com que o pó e cinza ganhe vida, né? Ou recobre a vida. É como se houvesse algo em nós adormecido, quem sabe, a imagem e semelhança de Deus em nós adormecida, e nós viramos bonequinhos de barro, mas esse encontro com a graça de Deus, ou ser encontrado pela graça de Deus, ativa, sabe, faz despertar a imago Dei e gera em nós a ambição de ser mais do que pó e cinza. As pessoas que dizem, eu posso viver de qualquer jeito, pode, se você quiser ficar resignado a pó e cinza, pode. Mas isso é ser humano? O ser humano não é só pó e cinza. Ele é pó da terra e é fôlego da vida. E ele é imagem e semelhança de Deus. A consciência da graça, de que visitados pela graça, né, agraciados, nós somos chamados a viver a nossa plenitude de humanidade. Por si só diz que, tocados pela graça de Deus, nós não podemos viver de qualquer jeito. Né? A vida humana degenerada é uma vida desgraçada. A vida tocada pela graça, né? A vida agraciada é uma vida bela, boa, justa. A graça de Deus, ela é generativa. É o que o Paulo fala, eu era pó e cinza, e o que eu sou hoje, eu sou não pelo meu mérito, não pela minha virtude, não porque eu conquistei créditos diante de Deus,
mas porque a graça de Deus me alcançou e a graça de Deus não foi vã. Esse movimento de Deus em minha direção não foi em vão. Frutificou na minha vida. Né? E é por isso que eu sou o que eu sou. Então, se não gerou nada, não foi graça. Se a vida humana continua degenerada ou infrutífera, no sentido da virtude, do belo, do bom, do justo, não houve o toque da graça, não houve a experiência da graça de Deus. Por isso o próprio Paulo diz, pela graça nós somos salvos, e sendo salvos nós somos um poema de Deus, recriado em Cristo Jesus para as boas obras. E boas obras não é doar sangue nem fazer trabalho voluntário em creche. Boas obras, no sentido ali, é a plena humanidade. Nós fomos recriados em Cristo pelo ato gracioso de Deus para a vida humana em plenitude. Então, se alguém pergunta, pode viver de qualquer jeito, já que não tem nada que a gente possa fazer para perder o favor de Deus, ou nada que a gente possa fazer para conquistar o favor de Deus? Não, não pode viver de qualquer jeito. Quer dizer, ou pode, se você quiser conviver na sua condição resignada de pó e cinza. Mas uma vez tocado pela graça, com certeza a sua vida não será uma vida de qualquer jeito. Pode viver de qualquer jeito? Não. Ah, então o amor de Deus não é incondicional? É. Então, essa é a complicação da graça, por isso que é um tema complexo. E é por isso que nem todo mundo consegue discernir, se apropriar e experimentar. Isso é a graça de Deus. E isso é o Evangelho.